já que já temos aqui um bom número, já são 7h30? 7h33. Então, vamos ter uma palavra de oração e depois a gente também, então, vai começar a nossa leitura. Nosso querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer por esta noite. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra, de não somente ler, mas ouvir também o Senhor falar conosco através da tua palavra. Queremos pedir que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que seja uma boa terra, para que receba esta semente que é a tua palavra, como uma terra boa que possa produzir muitos e muitos frutos. Usa-nos conforme a tua vontade, é o que te pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Eu gostaria de perguntar se vocês conseguiram ler o texto bíblico. Eu acabei colocando lá no cartaz, Lucas capítulo 22, eu coloquei, parece que os versículos, eu não lembro agora qual que foi os versículos, mas eu acho que é mais versículos do que eu tinha falado, que é 24 até 34. Confere? Vocês leram? Alguém leu o texto? Hoje o texto era bem pequeno. Então, nós vamos fazer a leitura, né? Se ninguém leu, nós vamos ler agora. Eu vi que agora entrou também a Elister, né? E eu quero dar as boas-vindas também para a Elister, que ela sinta-se bem também no nosso meio. Ah, está aí. E também que a gente, mais uma vez, que bom que você pôde estar conosco hoje, Elister. Sei que a sua vida está corrida por conta da sua mãe, né? E o cuidado com ela. Mas que bom que você tem esse tempinho para estar conosco. Eu vou estar participando mais ouvindo, porque eu estou fazendo as tortas capixaba. Então, eu vou ficar com tá bom. Pode deixar. Fechado, tá bom? Ok, tudo bem. Então, nós vamos ouvir aqui a leitura, que é Lucas, capítulo 22. Vocês têm Bíblia aí? Se vocês tiverem, podem acompanhar, ou então só prestarem atenção. 22, os versículos 24 a 34. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante. E o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é o mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como o meu Pai me deu o direito de governar, eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber à minha mesa no meu reino e sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus continuou: Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro,
que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Só um minutinho aqui. Klaus, você está gravando? Tá. Klaus pediu para eu lembrar ele para gravar. Bom, se vocês não leram o texto, agora vocês ouviram. Oi, Adélia, seja bem-vinda. Que legal que você está aí também. Então, vocês acabaram de ouvir esse texto, onde tem 2 coisas que estão ali acontecendo, né? Jesus está na última ceia com os discípulos, ele está celebrando essa ceia pascual, e aí, nesse momento, Jesus chega e aí começa a acontecer uma discussão na mesa de alguns dos discípulos querendo saber quem seria o mais importante. Olha, vocês imaginam que contexto está sendo essa discussão? O que está próximo? O que vai acontecer dentro de 1, 2 dias? Um dia, na verdade, é poucas horas. A crucificação. Josi, você está sem microfone. Isso. Jesus vai ser entregue, né? Ele vai ser preso. E ele estava, durante todo o tempo, avisando para os discípulos que isso ia acontecer. E parece que esses discípulos estão fora de sintonia, né? Parece que eles estão fora de sintonia com Jesus. Porque Jesus estava falando que era necessário ele sofrer, ele padecer, sobre um sofrimento que era necessário por conta da missão que ele tinha recebido de Deus e que ele não podia sair fora dessa missão. E aí Jesus começa, então, escuta, né, os discípulos, nessa mesma ceia, só retomando, nessa mesma ceia, Jesus dá a maior de todas as lições de humildade. Jesus sabia, os discípulos sabiam que ele era o mestre, ele era o Senhor, mas ele, nesse jantar, nessa ceia, ele tira a sua capa, arruma uma bacia com água e arruma uma toalha, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega no Pedro, o que acontece? O Pedro diz: não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés, não sou digno. E Jesus fala: mas se eu não te lavar os pés, você não será meu discípulo. E aí Pedro já se coloca ali de novo para Jesus: não, lava meus pés, lava minha cabeça, lava minhas mãos, meus braços, lava tudo. E Jesus diz: não é necessário. A necessidade somente de lavar os pés, porque eles haviam caminhado, estavam com os pés empoeirados da poeira, a estrada na época não era asfaltada, era tudo de pó, né, mesmo, era terra. E aí, depois de tudo isso, começa essa discussão, ainda tem a pergunta, né, entre eles, vocês podem procurar nos outros evangelhos correlatos, que ainda tem aquela pergunta também, não só de quem seria o maior, mas me perdi aqui porque chegou uma mensagem. A questão de ser o mais importante. Então, começa a acontecer essa pergunta, né, de quem seria o maior e o mais importante. E Jesus para. Tudo que ele estava fazendo, parece que os discípulos ainda não tinham aprendido, não tinham entendido. Aquela lição que ele tinha dado de lavar os pés, né, e dizendo que aquele que é o Senhor, ele se coloca no lugar do servo para servir. Aquele que tem o maior poder, esse tem o dever
de ser servo de todos. E Jesus disse: eu, como Senhor e mestre de vocês, estou dando o exemplo. E mesmo assim, acontece essa pergunta dos discípulos de quem seria o mais importante, quem seria o maior. E aí Jesus novamente diz: olha, no mundo que vocês vivem, e agora eu digo para nós hoje também, vocês têm governadores, vocês têm pessoas que estão acima de vocês na liderança. E eles têm o poder para mandar e os outros precisam obedecer. Mas Jesus diz: mas no meu reino não será assim. No meu reino, aquele que tem o poder, né, para servir, esse deverá servir os outros. Ele não é ser servido, mas ele deve servir ao menor, ao mais pequenino, aquele que mais necessita. Esse tem o dever de servir. E aí, então, os discípulos começam nessa discussão. E aí, Jesus coloca, dizendo sobre que aquele que quer se tornar mais importante, esse deve ser servo de todos. E o que está na mesa, mesmo sendo aquele que precisa ser servido, ele deve ser servo de todos. E Jesus fala assim: olha, vocês estão participando do meu sofrimento, vocês também vão sentar comigo à mesa no reino dos céus e irão julgar as 12 tribos de Israel. Olha só que bonito. Mas aí, Jesus olha para Pedro e fala algo muito importante, presta bem atenção. Jesus olha para Pedro e diz assim: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Vejam só, Jesus olha nos olhos de Pedro e dá um aviso. Primeiro dizendo que Satanás tinha tido, né, licença para peneirar Pedro. Não só Pedro, mas os outros discípulos também. Mas Pedro de uma forma muito especial e de uma forma muito contundente. E aí eu gostaria de que vocês olhassem nesse texto, nesse versículo, ao mesmo tempo que Jesus dá um aviso para Pedro que ele seria peneirado, ele também dá uma promessa. Ao mesmo tempo que é um aviso, é uma promessa que ele diz: olha, quando você voltar a mim, você irá animar os seus irmãos. E aí eu queria agora perguntar para vocês, eu acho que aí o pessoal de Teoflotone pode me ajudar. O que significa peneirar? Quando alguém, um lavrador, quando ele colhe alguns alimentos, né? Antigamente era feito manual, o feijão era colhido de forma manual, a gente batia, né, com a vara, o arroz também, e as pessoas passavam esses grãos na peneira. Alguém pode explicar um pouco isso? Separar. O que significa peneirar? Hã? Separar os grãos. Aqui, no caso, seria os grãos. Limpar. Exatamente. A sujeira, limpar. Separar os grãos. Isso aqui, né? mesmo. Separar os grãos. Mas como a gente separa os grãos na peneira? Joga o grão. Isso mesmo, Sibeli. Tá caindo a sujeira vai no vento, né? E jogando, ó, para cima. Para quê? Por que esse jogar para cima? Para a sujeira sair, para o que não presta sair. Para a palha, né? Para a palha sair a palha sair do grão. E o grão poder ficar limpo, né? Ficar limpo. Então,
Olha só, Jesus está dizendo para Pedro que ele, né? Ah, tá. Agora vocês prestem atenção numa Roberto, coisa. muito obrigada. Desculpa, viu? O Eu Simão, estou te incomodando toda hora. agora Jesus não Onde é que chama fica- Pedro de Pedro, Só uma coisa. Onde mas é que chama de Simão. Vocês lembram por que Pedro foi colocado esse nome? Quem colocou o nome de Pedro em Simão? 16 participantes. Então, o Hein? chat pode participar por aqui. Eu não estou ouvindo. Alguém falou, mas eu não ouvi. O que eu estou querendo é esse risquinho aqui. Está como muito baixo. Aqui, ó, quando você fica calado. Aí quando você quer ser Ô, Noemi, pede, eu acho que a Henriqueta está com o microfone dela ligado. Ah, sim, senhora, eu estou com ele ligado, porque eu não... Aí você desliga, então, Henriqueta. Henriqueta, seja bem-vinda, é sua primeira vez também no nosso grupo. Muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Henriqueta também de Teófilo Otoni, gente. Seja bem-vinda. Então, olha só, Jesus chama Pedro de Simão. Simão era o velho Simão, aquele que Jesus chamou para ser pescador de homens. E Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, porque através de Pedro, Jesus iria edificar a sua igreja. Mas quando Jesus olha para Pedro nessa hora, ele não chama ele de Pedro, ele chama de Simão. Por quê? Porque o Simão representa o velho homem antes da conversão, antes de passar pelo processo da transformação. Ou seja, Jesus está dizendo que Pedro seria peneirado. E ao passar o grão pela peneira, a palha sai, as impurezas saem, e o grão torna-se mais limpo e pronto para ser usado com maior precisão. E aí Jesus dá uma promessa dizendo: eu estou orando por você, Pedro, Simão, para que você, quando voltar para mim, você conforte e anime os seus irmãos. Olha só, gente, né? Nesse texto, como a gente vai identificando a forma como Jesus trabalha com Pedro. Essa forma dele ser peneirado significa que ele iria ser sacudido como teste de resistência. Era um teste de resistência. Mas havia uma promessa nas palavras de Jesus. Pedro acaba de receber uma missão maravilhosa. A missão é a promessa de que ele iria encorajar os seus irmãos. Mas o Pedro, aqui não era ainda o novo Pedro, era o Simão. E o Simão, ele era corajoso, ele se sentia seguro daquilo que ele fazia e achava que pela sua própria força ele poderia vencer todo o mal, todas as dificuldades. Ele tinha passado 3 anos com Jesus no seu ministério e já tinha expulsado demônios, pregado o evangelho, batizado. Ele teve experiências lindas e profundas com Jesus. E ele se sentia apto para estar com Jesus no combate. Só que entre a ceia e o Getsêmani, e do Getsêmani até o pátio do sumo sacerdote, nós vamos encontrar um Pedro sozinho. E lá no pátio do sumo sacerdote, a coragem abandonou Pedro. E ele, que se sentia seguro demais e confiando em si mesmo, em sua capacidade de guardar a fé e de fidelidade, Pedro agora se mostra fraco. Ele se mostra fraco. Mas é um fraco que incomodava as forças das trevas. Porque quem sabia que Pedro era forte
e que seria uma liderança importantíssima no reino de Deus? Satanás. Satanás sabia disso. Sabia do quão importante Pedro seria na formação da sua igreja. E assim, Deus prepara os seus servos nesse mundo, tanto para receber alegrias, como também tristezas. E em todas as coisas são vencedores. Mas ser vencedor não significa nunca perder. Significa antes nunca desistir. Ir além de suas próprias forças. Simão não iria vencer pelas suas próprias forças, e sim pela fé. Por isso Jesus tinha dito: eu estou orando por você. Um outro personagem da Bíblia que nos mostra e nos aponta também para o sofrimento é o livro de Jó, né? Que mostra que é uma bússola nos tempos difíceis. Porque aquele homem, mesmo sendo honesto e verdadeiro, justo, ele foi peneirado e esmiuçado. Mas cada pedaço de trigo, cada semente, cada grão limpo se transformou num grande milagre. E foi usado na presença de Deus e multiplicado sobremaneira a produção de novas vidas. O que Pedro respondeu para Jesus? Ele disse: Senhor, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Quem estava dizendo isso? Era Pedro ou era Simão? Quem vocês acham? Acho que Pedro, né? Que ele já está transformado, né? Não. Quem respondeu dessa forma foi o Simão. Sabe? É o Simão que se acha muito seguro de si e que acha que daria conta de enfrentar a guarda, de enfrentar o exército. Tanto é que quando Judas traz Jesus com um beijo, Simão, o que ele faz? Pega a espada e corta a orelha do guarda do sumo sacerdote. Mas nesse momento, Jesus toma aquela orelha e novamente coloca no lugar e diz para Pedro: eu não vim para governar com violência. O meu reino a ser estabelecido não é na base da força nem da violência, mas o meu reino para ser instituído é na base do amor, da justiça, da misericórdia, da paz. E aqui, Pedro, que pensava que estava preparado, começa a entender que a luta dele não era contra o ser humano, mas era contra as forças espirituais do mal, né? Poderes que dominam completamente este mundo da escuridão. Esse texto nós achamos lá em Efésios, capítulo 6, os versículos 10 a 20, onde fala que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados deste mundo. São poderes desse mundo, poderes das trevas, que lutam sempre para peneirar e para destruir e espalhar os filhos de Deus. E aí nós vamos agora perguntar para nós mesmos, né? Quantas vezes nós, em nossa arrogância, achamos que vamos dar conta de tudo, que vamos fazer isto ou aquilo? Caímos também na mesma armadilha como Pedro. Achamos que somos autossuficientes, mas nós não somos. Nós somos também, que nem Pedro, frágeis, pessoas que oscilam entre alto e baixo. Uma hora nós estamos lá no alto, na presença de Deus, e a gente acha que pode vencer tudo. Às vezes, 2 dias depois, ou 1 dia depois, nós nos sentimos lá no fundo do poço e achamos que não vamos dar conta de nada. E assim, nós podemos aprender também com Pedro. É o que Jesus quer ensinar para Pedro e é o que ele quer ensinar para cada um de nós.
há somente uma forma de vencer os poderes das trevas. É a nossa fé, a oração. Só através da oração e da nossa fé que podemos enfrentar as forças contrárias à vontade de Deus. E assim nós vamos aprender com o próprio Jesus, que antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto e ele foi peneirado. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus estava em jejum. E ele, ali naqueles 40 dias e 40 noites, ele não comeu e nem bebeu. E durante esses 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E a cada investida do diabo, Jesus contra-atacava com a palavra de Deus, com o evangelho. E ele conseguiu vencer através da palavra de Deus, através do evangelho, através da oração. Então, Jesus anuncia a Pedro que a sua autoconfiança não iria protegê-lo na hora da prova. E eu digo a você, Pedro, que hoje, agora é a sentença que Jesus fala, né? Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai dizer que não me conhece. Pedro estava em grave perigo, dentro de algumas horas, de cometer o maior dos pecados, um pecado terrível. Entretanto, ele seguiu o caminho confiante, gabando-se, né? Como a dizer, estou pronto, não vou falhar. Se existe alguém que irá até o fim com o Senhor, esse alguém sou eu, né? Pedro sentia-se ali autoconfiante. Mas por essa palavra de Jesus, Pedro não esperava. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que Jesus não perde a confiança em Pedro. Ele sabia que Pedro iria falhar, mas também que ele iria se voltar, para Jesus. E ele teria ainda uma tarefa muito importante, que era a tarefa de animar os seus irmãos. E no primeiro momento, então, a gente viu que Pedro se encheu de coragem, né, na hora que ele cortou a orelha do soldado. Mas lá no pátio do sumo sacerdote, ele se acovardou. Ele começou a seguir Jesus de longe. E ele só se deu conta, né, da palavra de Jesus se cumprindo nele, quando Jesus olha para ele, e quando o galo canta, na terceira vez que ele tinha negado Jesus. Eu usei 4 óculos. Elisté, seu microfone está ligado. Então, a maior de todas as armas para estabelecer o seu reino aqui na Terra está baseada no amor, na fé e na confiança irrestrita em Jesus. E Jesus mostrou aos seus discípulos através de uma pergunta. Ele fala no texto posterior, ele pergunta para os discípulos que ele havia enviado de 2 em 2 para pregar o evangelho. Ele mandou eles de 2 em 2 para ir sem sacola, sem alforje, sem nada. E aí ele perguntou para os discípulos: alguma coisa faltou a vocês? Quando eu lhes enviei sem sacola, sem sandália, sem alforje, sem nada? E os discípulos responderam: não, Senhor, não nos faltou nada. E aí Jesus mostra como é importante, né, a nossa confiança e a nossa fidelidade a Ele. Colocar a nossa suficiência, ela só vem de Deus, só vem de Jesus. Nós somos pobres e pecadores, frágeis. Por isso o apóstolo Paulo fala que nós somos o vaso de barro, na qual o tesouro que é Jesus Cristo mora dentro de nós. Esse sim é incorruptível. Mas nós somos frágeis, nós quebramos fácil.
Nós caímos fácil, nós tropeçamos fácil. E só Jesus para nos fortalecer nos momentos de fraqueza e nos assegurar o valor que nós temos para Deus. Só Jesus. E aí eu gostaria de perguntar e agora deixar para vocês refletir. Eu não sei quanto tempo nós temos. 3 minutos. 3 minutos. E eu quero que vocês, ao sair, pensem, nós já vamos mandar o link novamente. Vocês podem retornar para a gente aceitar vocês de volta para encerrar o estudo. Mas a pergunta é, nós e os Pedros que vivem dentro de nós, será que a gente se parece com Pedro? Né? Quero que vocês pensem, reflitam sobre nós e os Pedros que vivem dentro de nós. Se caso cair, vocês, então, voltem no novo link que a gente envia. Eu vou falando, tá? E se cair, a gente manda o link para vocês, tá bom? Pensando sobre isso, pensando nesse Pedro e em nós, o que Pedro nos ensina? O que esse texto de hoje nos ensina sobre nós mesmos? Ninguém quer se arriscar? Eu acho. Pode falar. Eu acho que aqui ele está ensinando a gente a ser mais humilde e ter mais humildade, não ter tanta confiança, segurança, sem ter mesmo a fé em Deus e a certeza que a gente está no caminho dele. Eu acho assim, não sei. Muito bom, muito bem, Rosa. Realmente ser humilde, né? Não sermos pessoas orgulhosas e arrogantes, né? De achar que a nossa força está em nós, mas a nossa força vem de Deus, né? Então, a pessoa de Pedro, ela nos ensina muito. Nem todos nós, quando passamos pela peneira, nem sempre as pessoas saem mais fortalecidas. Aqueles que conseguem passar, esses saem fortalecidos. Mas alguns se perdem. Do grupo de discípulos, quem se perdeu? Quem não passou na peneira? Eu acho que Judas, né? Exatamente. Judas. Judas não passou na peneira. Judas quis, né, traiu Jesus na hora mais importante. Ele foi como a palha, foi dispersado, saiu do grupo, não conseguiu ser sacudido ao ponto de transformar e limpar esse grão para torná-lo mais importante. Então, a pessoa de Pedro, ela nos ensina muito. Nem todos conseguem passar pela peneira, mas aqueles que passam pela peneira saem fortalecidos. Alguns se perdem, como eu falei, que foi o caso de Judas, né? E o próprio Pedro, que abandonou Jesus na hora do sofrimento. Mas não foi só Pedro, foram a maioria dos discípulos. Todos eles, com medo, fugiram. Por quê? Ali, o medo da morte, o medo do sofrimento, falou mais alto. E todos eles fugiram. E Jesus, na hora do sofrimento, se sentiu sozinho. Sentiu sozinho. Mas o mesmo Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus. Esse Pedro, que quando estava no barco e viu Jesus andando, pensou que era um fantasma, mas quando Jesus fala que é ele, Pedro fala para Jesus: Senhor, se és tu, manda que eu vá me encontrar contigo. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro andou sobre as águas. E esse andar sobre as águas foi um ato de fé, um ato de confiança na palavra de Jesus.
Mas como eu estava dizendo, o Pedro tinha muito do Simão. Então, como Simão e como também cada um de nós, temos aquele momento que a gente pergunta, e aí, será? Será que eu estou andando sobre as águas? Será que eu estou conseguindo? Não vou afundar? E nessa hora que Pedro duvidou, olhou para as ondas, olhou para o mar, ele afundou. Então, mostra, né, nesse episódio que nós não podemos tirar nenhum momento os nossos olhos do olhar de Jesus. Porque quando nós olhamos para ele, nós temos confiança, a nossa fé é fortalecida e nós conseguimos andar até mesmo sobre as águas, como o próprio Pedro andou, e que caiu porque duvidou. Mas o mesmo Pedro, após a ressurreição, ele reafirma o amor dele, a fidelidade dele a Jesus. Quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde. Jesus pergunta 3 vezes, para as 3 vezes que Pedro negou. 3 vezes Jesus pergunta a mesma pergunta, faz a mesma pergunta. E Pedro responde, até que na última vez ele responde com uma certa tristeza no coração, por aquilo que ele tinha feito. E, a partir daí, Pedro seria um grande líder, no qual a igreja do Senhor seria construída. E ele iria animar os seus irmãos, como Jesus havia lhe falado. Quais são as nossas semelhanças, né? As semelhanças que nós temos com Pedro na sua fragilidade. Quais são os obstáculos hoje que também nos faz cair e tropeçar? Quais são as nossas fragilidades? Alguém poderia me ajudar? No que a gente cai hoje? Quais são as nossas fragilidades? Ô, Noemi, Naquele às momento não é o suficiente, não é verdade? Ignorar? Fala, É eu que Paulo. estou falando. Eu acho que é um pouquinho de descrença naquele momento, não é verdade? E achar que não vai conseguir, não vai atingir, falta de fé. Falta de fé. Muito bem, Paulo. Por isso Jesus disse, né, que iria interceder por Pedro. E da mesma forma, Jesus intercede junto a Deus por cada um de nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito que testifica com o Espírito de Deus intercede por nós. Cibele ia falar? Eu ia falar justamente era a falta de fé. Que a gente cai nisso aí muitas vezes, era exatamente a falta de fé. Exatamente, é verdade. A falta de fé. Então, nós hoje somos também um pouco parecido com Pedro. Às vezes a gente também tem essa falsa segurança em nós mesmos, né? Em outros momentos nos falta a fé, nos falta firmeza, nos falta confiança em Deus. A fé de Pedro foi testada, sacudida, devido à sua autoconfiança. Ele tropeçou, mas em resposta à oração do Mestre, as raízes da fé de Pedro, elas não foram destruídas. Portanto, no final das contas, a sua fé não desfaleceu, exatamente como Jesus havia orado. Ele tropeçou, vacilou, mas a raiz da fé dele não estava totalmente estremecida.
ele foi novamente, ele buscou novamente em Jesus aquele que poderia fortalecer a sua fé. E ele não tinha ideia da grandiosidade do chamado de Deus para a sua vida. E Jesus sabia disso. Jesus sabia. E aí, somente fortalece uma outra pessoa aquele que é fortalecido no Senhor. Pedro teve know-how, né, para fortalecer os seus irmãos, porque primeiro ele vacilou, ele caiu, e ele foi levantado por Jesus, ele foi fortalecido por Jesus. E nesse ser fortalecido, ele experimentou na carne, no corpo dele, a força que vem de Deus, e assim ele tinha a confiança e a segurança também para fortalecer os seus irmãos, aqueles que também pudessem lá na frente vacilar e descrer, né, ou perder a sua fé no Senhor. Então, somente fortalece outra pessoa, aquele que primeiro é fortalecido no Senhor. Esse é um testemunho poderoso para o mundo. Esse é um testemunho poderoso para o mundo. Após a ressurreição, Pedro transformou-se num novo homem. No reencontro com Jesus, à beira do lago, Pedro teve a oportunidade de reafirmar a sua fé, o seu amor a Jesus e a sua fidelidade ao reino de Deus. Ele foi transformado num novo homem. Agora a sua fé havia amadurecido e ele foi revestido pelo poder do Espírito Santo e pregava com ousadia e intrepidez. E muitas pessoas foram salvas através da sua pregação. A gente encontra isso lá em Atos dos Apóstolos, logo no início, depois da descida do Espírito Santo, Pedro é movido pelo poder do Espírito e ele prega com tanta intrepidez as boas novas do Evangelho de salvação, que mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Tudo, esse homem que caiu, né? Esse Simão que caiu, foi aquele que foi transformado num novo homem, agora sim, no novo Pedro, para servir a Jesus como um vaso novo, como um vaso útil na presença de Deus. Agora eu gostaria de trazer para nós, né, nas nossas comunidades hoje, né? Pode haver também na nossa comunidade, na nossa igreja, períodos de desenvolvimento tranquilo e contínuo, como uma sementeira, né, do campo que cresce sem distúrbios até a colheita. Quem é lavrador e quem é agricultor sabe que como é bom plantar e ter a chuva no tempo certo, né? Chuva na medida certa, para você ter uma boa colheita. Mas também as intempéries da vida. Há ano, eu lembro que teve um ano, quando nós morávamos em Teoflotone, que a seca foi tão grande, acho que foi no ano 2000 ou antes de 2000, que a seca era tão grande que até o gado morria de fome, porque não tinha pasto, né? As pessoas vendiam seu gado porque não tinha como alimentar o gado por conta da grande seca que tinha naquela época. Eu não me recordo exatamente o ano, se foi em 99, se foi em 2000. E foi um ano muito difícil para os agricultores. E assim, na vida da igreja, também existem esses momentos, também na vida do cristão, onde passamos por diversas experiências que também nos sacode, nos faz abalar as nossas estruturas. E nesse momento, a gente, se não tiver a força de Deus e a força de Jesus para nos segurar, podemos ser dissipados também, porque o interesse de Satanás, do príncipe das trevas, é espalhar os cristãos, as pessoas que estão meio lá, meio cá, como palha,
levando para longe. E se nós não tivermos a força assim, de buscar nesse Cristo ressurreto, que é a fonte da nossa força, da nossa fé, podemos também deixar com que o amor esfrie na nossa vida, que a fé vacile, ou que a gente perca a fé, e aí nós somos vencidos pelo mal. Mas nós, como cristãos verdadeiros, nossa vocação e o nosso chamado no mundo para cumprir a missão de Jesus é ser sal da terra e luz do mundo. E ser sal e luz, nós precisamos sal na medida certa para temperar e luz que possa iluminar aqueles que estão nas trevas. Hoje nós não vivemos num tempo de perseguição como os primeiros cristãos passaram. Em alguns países, ainda hoje, pessoas são perseguidas por conta do Evangelho. Nós, felizmente, não passamos por ondas de perseguição, mas, infelizmente, nós também corremos o risco, porque muitas vezes nós somos displicentes com a nossa fé, com o compromisso cristão, e nos deixamos ser levados sem buscar aprofundar as raízes da nossa fé, da nossa confiança em Deus. O mundo, muitas vezes, com as suas atrações, tiram de nós o nosso tempo e a nossa prioridade, porque a nossa primeira prioridade deve ser o Evangelho, a palavra de Deus na nossa vida. Alguém está falando? Nós não estamos ouvindo bem. Não está tendo ouvindo? interferência de alguém. Não, tá sendo cortado, não estamos ouvindo bem. Klaus, o microfone da Rosa e da Adélia está ligado. Pedir para vocês desligarem o microfone, porque às vezes então é isso. Microfonia. Tá? Agora, você consegue me ouvir, Dinorá? Agora está limpo. Então, tá bom. Então, como eu estava dizendo, o mundo, muitas vezes, com suas atrações, tira o nosso tempo e as nossas prioridades. Então, precisamos nos fortalecer em Cristo para que, quando as lutas chegarem, nós não sermos dispersos como as palhas ao vento. E é para isso nós precisamos ser sal na medida certa e luz também para iluminar aqueles que estão nas trevas. Mais uma vez, Pedro nos adverte como é fácil o ser humano cair. O texto de hoje nos convida a fazer esta reflexão e esta análise conosco mesmos, que como é fácil nós cairmos, mesmo tendo fé, se nós não buscarmos diariamente ser fortalecidos pela fé, podemos ser levados ao vento. E na hora das dificuldades, da provação, nós temos a certeza que temos um Jesus Cristo como nosso advogado junto ao Pai, que intercede por nós, para que nós possamos achar o caminho de volta. E agora, voltando para Jesus, para Deus, nós podemos ajudar uns aos outros, fortalecendo os irmãos e irmãs na sua fé. Aqueles que estão em perigo semelhante ao que nós passamos. No final, o velho Pedro é peneirado. Só que desta vez, ele não foge, nem nega a sua fé. Ele morre como um mártir na cruz. Só que ele não se sentia digno de morrer como Jesus. Assim, ele pede para morrer de cabeça para baixo na cruz, lembrando ali a sua pequenez diante daquele que era o Salvador do mundo. Eu encerro aqui, deixando que vocês pensem sobre isso. Eu sei que hoje eu falei muito, meu marido já me deu uma lembrete aqui que já tem 1 hora, mas
acabei falando muito, mas eu creio que esse texto ele tem muitas nuances que eu gostaria de estar explorando, né, com vocês. E gostaria que vocês refletissem sobre isso, então, né, sobre Pedro e como nós podemos aprender com esse texto. Quais são as lições que nós podemos tirar a partir dele? Bom, rapidamente, vou dar 5 minutos, se vocês precisarem, para se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação, rapidamente possa colocar. Eu queria falar uma coisa rapidinho, então, que eu lembrei enquanto eu estava... Fala mais alto, Matheus, que está um pouco baixo. Tá bom. Que é um livro que a minha mãe me deu para ler esses tempos, que é Esgotamento Espiritual, o nome. E a linha do livro inteiro é tentar convencer que Mateus, Cristo mais não alto. é... Mais alto, né? Que viver Cristo não é mudar comportamento e tentar agir como Jesus vivia. Viver com Cristo é deixar que Cristo viva a minha vida. E quando deixar eu vejo Cristo isso que viva dentro de nós. Sim, porque irmão tenta convencer de que ele está pronto para seguir a Cristo, de que ele vai fazer as coisas, de que ele pode morrer, de que ele pode matar, de que ele pode interromper o soldado, mas é o pescador que está falando isso, porque o apóstolo, convertido por Cristo, sabe que essa força não vem dele e que essa capacidade de seguir a Cristo não vem dele. E me lembrou bastante desse livro, o estudo de hoje. Muito bom, Matheus. Muito obrigada pela participação. Mais alguém gostaria de falar? Eu queria falar rapidinho também, que na hora que você perguntou, até ia falar, tentei levantar a mão aqui, mas não deu muito certo, que às vezes essa questão da nossa semelhança com Pedro, hoje em dia, é tão prático, a gente tem tudo tão assim, mais fácil, que a gente acaba realmente achando que nós somos os donos de tudo, que nós conseguimos fazer as coisas por nossa força, por nosso mérito, por nossa capacidade. Então, a gente depois que tenta, faz de tudo e coloca nas nossas forças, em nossas expectativas, em nós mesmos, e quando dá errado, que é aí que a gente vai e coloca, às vezes, nas mãos de Deus, né? E que é justamente o contrário, né? Que Deus pede para a gente, desde o início, colocar nas mãos dele, para que ele nos capacite, não que seja algo que vem de mim, mas que venha dele, né? E a gente acaba colocando os méritos, não que a gente não tenha mérito, não é isso, né? Mas a gente acaba esquecendo que quem age, que quem deixa acontecer, que quem nos dá a oportunidade também é Deus, né? Então, acho que esse ponto, assim, na hora que você perguntou, eu pensei nisso. Muito bom, Karina, muito bem. Obrigada também pela sua colaboração. Cibele? Karina descreveu exatamente a arrogância do Simão, o Pedro anterior, ela descreveu exatamente a arrogância, aquele que acha que sabe tudo, que é melhor do que todo mundo, que somos nós, muitas vezes, né? E aí depois que a gente percebe, na hora da peneira, que a gente sempre precisa de Deus, sempre precisa do apoio. Você descreveu exatamente o contexto, assim, né? Nessa arrogância aí, que a gente, essa autossuficiente, acha que a gente acha que é melhor que todo mundo. É isso aí. E a gente sempre está precisando de Deus, do auxílio, do apoio, né? E a gente só percebe isso quando a gente precisa. Né? Muito obrigada, Cibele. Eu vi a Elister abrindo a janela, não sei se ela queria falar alguma coisa. Elister?
Mais alguém? Eu só queria falar, acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que, de vez em quando, a gente não é arrogante, a gente não a gente é humilde, mas a gente não é disponível. No momento em que uma pessoa, em que da igreja alguma coisa vem para nós, para a gente fazer, hoje eu não tenho tempo, porque sabe como é que é, a gente é coisa assim. Depois vem uma outra oportunidade, mas nós estamos precisando assim, pois eu assumi um compromisso, e não é que as pessoas não queiram, não é que eles têm, mas não tem disponibilidade de tempo, sempre acontece alguma coisa naquele momento que você não tem tempo, né? Não tem tempo ou não quer fazer esse tempo, né? Ou não quer fazer prioridades. Tempo, né? A gente normalmente não tem diz, a prioridade. eu não tenho tempo, eu assumi um compromisso hoje, eu assumi um compromisso amanhã, esse horário não dá. Quem sabe, no outro horário, você muda o horário? Pois não, mas... né? Eu sei como é que é isso. Na igreja a gente cansa de ouvir isso. Né? No momento chegar assim, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos. Pois é, né? É isso mesmo. Elisté? Então, eu vim aqui para o quarto para ficar com a mamãe um pouquinho, para a cuidadora jantar, por isso que eu estou abrindo e fechando, né? Eu queria dizer duas coisas. A primeira é que esse texto me lembrou muito o Klaus, vocês aqui em Colatina, que o Klaus me falava que eu era muito parecida com o Pedro, né? Então, eu me lembrei rapidamente disso. E aí, pensando naqueles anos, quantos anos atrás, há 30 anos atrás e hoje, o que eu penso? A gente é muito Pedro quando a gente, assim, eu me identifico muito com aquela pessoa que é forte, que acha que é insuficiente, né? Que pode fazer tudo e rapidamente sente medo, se sente incapaz, né? E eu tenho vivenciado muito isso. Durante o decorrer do dia, diante das nossas necessidades aqui com a mamãe, eu sinto isso, tem que ter força, eu tenho que ter força. E, ao mesmo todo mundo fica esperando de mim, as cuidadoras, meus filhos, todo mundo que está mais próximo. E agora? A gente faz o quê? E aí, lá dentro, estou sentindo muito medo. Eu não sei, eu não tenho certeza. E aí é o momento que eu seguro nas mãos de Deus. Que aí você disse, não podemos tirar os olhos de Jesus, né? Para senão a gente afunda. Então, a gente é muito Pedro, né? A gente é arrogante, a gente é autossuficiente, a gente acha que sabe tudo. De repente, a gente não sabe nada e sente medo e muitas vezes nega Jesus, né? Então, assim, você disse, todos os discípulos quase sentiram essa mesma coisa, medo, mas teve um que ficou aos pés de Jesus, que foi João, né? Então, eu tenho tentado estar mais parecida, olhar um pouco assim, que eu acho que João foi amor, e eu acho que é o amor que faz a gente superar essa arrogância, esse medo e ficar equilibrado diante dos desafios da vida, de tudo que a gente está passando nesse momento. É verdade. Obrigada, Elisté. João foi o único discípulo que esteve com as mulheres ao pé da cruz. E é engraçado que o amor ali falou mais alto, né? Em estar junto com Jesus no momento mais difícil dele. Bom, gente, eu amei estar com vocês essa noite. Vamos abrir todo mundo a janelinha para a gente tirar a nossa foto. E se vocês tiverem qualquer colocação, pergunta ou outra coisa que vocês gostariam de colocar e não deu tempo, porque o estudo acabou prolongando muito, né? A gente não teve essa partilha, coloquem no grupo, né? Coloque no grupo, vamos partilhar lá no grupo. O grupo é para isso, para aquilo que é do estudo bíblico, podemos falar. Cláudia, você está aí? Você tira a foto para nós? Rosa, Adélia, Célia. Depois eu quero falar uma vamos coisa, sair tá? na janelinha, Adélia. Ó, 1, 2 e 3. Cláudio.
Então, eu queria falar um negócio rapidinho. Fala, Karina. E depois você ora para encerrar. Tá bom. A mãe reclama que o pai sempre faz isso com ela. Já, sem avisar, já manda a mãe agora orar. Agora tá fazendo com a filha, mas tá tudo certo. Pois é. Aprendi com seu pai. Pois é. Queria divulgar aí para vocês, né, que a gente está tentando divulgar um pouco mais aí algumas coisas da igreja, né? E a gente divulgou, por exemplo, hoje o estudo, né? E acho que foi muito legal que teve gente que veio ali por conta também da divulgação, né? No Instagram, ali que a gente tá tentando adaptar, né, ao mundo atual, vamos dizer assim, né? Então, eu vou colocar aqui, depois eu coloco lá no grupo o arroba da igreja, lá no grupo, né, do Instagram, e também vai estar no Facebook, a gente sempre vai estar lá também postando para divulgar uma mensagem, divulgar uma das palavras também do meu pai, que ele fica sempre diariamente, né? A gente vai escolher uma para a semana, enfim, para vocês acompanharem e verem também aí quais são os próximos passos aí de programações também da igreja. Tá bom? Eu quero aproveitar e agradecer o Matheus e a Karina. Eles têm sido aqui, têm feito a mídia, né? Na verdade, eles que criaram, né, o cartaz para o estudo bíblico e também para a campanha, né, de doação de cestas, que nós estamos tendo uma procura muito grande nesse último mês. Eu não dei conta de ajudar todas as famílias que pediram, pessoas que estão assim na necessidade mesmo, porque não tem trabalho, gente está doente, não tem como trabalhar, e são diaristas, precisa disso, do alimento, né, dentro de casa, às vezes não tem o dinheiro para terminar de pagar o aluguel, e não tem como trabalhar, porque está esperando o teste do Covid, familiar com um teste positivo, e aí eu tenho lançado, então, essa campanha de Páscoa Solidária, para ajudar, né, aquelas famílias que a gente pode, pelo menos com o alimento, para ajudar nessa Páscoa. Então, a nossa Páscoa, a gente quer entregar o máximo de cesta básica possível. E, para isso, eu conto também com a colaboração de todos vocês. Quem puder e tiver oportunidade, pode doar no Pix, também lá do cartaz. Tá lá no Instagram, gente. Segue lá que estão lá as informações também. Qualquer informação, vocês podem entrar em contato diretamente comigo. E Matheus e Karina estão me ajudando, porque o pai e mãe ainda está um pouco ultrapassado nessas ferramentas tecnológicas. Estou precisando me atualizar, mas eles têm sido o nosso apoio, né? E têm nos ajudado muito. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez a gente tem a felicidade de ter esse encontro virtual em nome do teu filho, Jesus. Um momento aí da gente refletir, um momento da gente aprender, da gente enxergar nós mesmos em Simão, na versão também de Pedro, e que a gente saia desse encontro hoje com reflexões que também não deixem de ser apenas pensamentos, mas que também a gente consiga colocar essas mudanças em prática. Que o Senhor esteja abençoando esse grupo que tem sido tão rico, né, trazendo tantas coisas boas, que o Senhor inspire cada vez mais a minha mãe, para que ela traga aí mensagens que cheguem no coração de mais e mais pessoas. É isso que eu te peço também para que o Senhor esteja protegendo todas essas famílias que estão aqui e outras também que não puderam vir desse mal, do Covid-19, que o Senhor esteja nos livrando desse mal, que o Senhor esteja aí nos alcançando e ouvindo o nosso clamor.
Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Lembrando, gente, que, como eu falei na semana passada, palavras comovem, exemplos arrastam. Então, aprendamos também hoje, não só ouvir, né, a palavra, mas que a gente receba de Deus força para colocar em prática. Assim, os nossos atos vão falar mais alto do que as nossas palavras. Fiquem bem, um bom final de semana para todos vocês e até semana que vem, se Deus permitir.